né? Pyong não tem nada a ver com o meu nome, Lee também não tem nada a ver com o meu nome. Então, sim, eu sou uma mentira, eu sou uma fraude. Algumas pessoas sabem porque tá disponível aí depois, né, de todos os 13 anos de carreira. Imagina, eu tô 13 anos nisso, a galera acha que eu tô parecendo Big Brother. Brotou no Big Brother do nada. Então, meu nome é Jaime, então prazer estar com vocês aqui, me abrindo uma versão diferente do que vocês veem no dia a dia, não conhecem. Então, Jaime, e meu sobrenome é Cho, C-H-O. Nasci no Brasil, tá? Meus pais são coreanos, eles se conheceram aqui, nasci no Brasil. Eu vou passar, assim, eu não quero fazer uma palestra ou algo tal, mas eu vou resumir, assim, as informações-chave, assim, as partes-chave que as pessoas não conhecem, né? Por trás do Pyong, que acabou de fazer 30 anos. 30, isso também. A gente tem a mesma idade. Temos. Então, é, meus pais se conheceram aqui, meus avós vieram em busca de novas oportunidades no Brasil. Tiveram muitos desafios, dificuldades, por causa não falava a língua, não puderam estudar, não tinha documentação. Então, só trabalharam a vida inteira, ralaram pela sobrevivência. E desafio a mais, né? Porque não fala nem a língua, como é que vão fazer as coisas? Então, foram se adaptando, crescendo e tal. Aí, meu pai conheceu minha mãe, eles engravidaram, nasci. E eles meio que foram forçados a casar por causa disso, porque na cultura coreana, na cultura asiática, não tem muita essa de tipo assim, vai ter filho e tal. Na época ainda, né? Uma cultura bem tradicional e na época ainda. E aí não deu muito certo. Então divorciaram. Então a gente teve esse processo de divórcio entre pai e mãe. Muita gente passa por isso. Eu ficava uma semana com meu pai, uma semana com minha mãe. E mal ficava com eles porque tava todo mundo trabalhando o dia inteiro, ralando para sobreviver. E aí um dia, tô pulando bastante coisa, mas um dia eles resolveram juntar quando eu tinha uns 8 anos. Aí eles ficaram uns meses, pelos 3 filhos, né? Porque eu nasci, depois em 92, 94 nasceu meu Felipe e o Thiago nasceu em 95. E aí tinham 3 filhos, aí eles juntaram, ficaram uns meses, tiveram discussões novamente, não tava dando muito certo. E aí, uma noite eu lembro que. Eu lembro dessa cena, eu não falo tão detalhes, porque a palestra eu tenho tempo limitado e corro pra falar, mas eu lembro da briga, da discussão. Eu lembro o nome da. Tinha uma pessoa que trabalhava em casa, que chamava Rose, eu acho. E aí eles discutiram, gritaram tal, e tava nós três na sala. E eu lembro da minha mãe falando, é, pediu pra Rose fazer as malas dela. E aí, dia seguinte, ela tinha ido embora e foi embora, para sempre. Então, minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 9, então quando eu tinha 8 eles juntaram, quando eu tinha 9 ela foi embora. E aí começou desse jeito a vida, o caos. Você lembra quando eu te falei de uma cena, como você falou isso, eu imaginei a cena do filme, assim, de ser as sombras, tipo, você criança e as sombras dos seus pais Ah, contigo e tal. as memórias meio. É, Porque não tipo, é 100%, né? É sim. uma percepção da memória que eu tive naquele momento. Mas eu lembro da briga, eu lembro do apartamento, de alguns detalhes. E aí minha mãe acabou indo embora, né? Por conflitos e tudo mais que não saberemos o que se passa na cabeça. E tudo bem. Então não julgo, não tenho problemas com isso. E aí meu pai, só que na mesma época, o meu pai, ele teve um sócio dele que roubou ele. Eu fiquei sabendo disso depois, né? Roubou, deu golpe nele, roubou tudo, que eles trabalhavam juntos. E meu pai afundou num processo depressivo, mas não se falava em depressão naquela época, não tinha essas coisas, né? Porque começou a falar depois que a gente saiu do E colégio, começou a depois. mal do século, saúde mental, nem se falava nisso. Então, meu pai afundou em depressão, parou de trabalhar, dormia, bebia, fumava. Então, desencadeou outras coisas, né? A depressão leva a outras coisas. Então, álcool, cigarro. Então, ele dormia, acordava, bebia, fumava, não pagava mais as contas, não trabalhava. A gente parou de ir pra escola. A gente começaram a levar os móveis de casa, porque não pagava as parcelas. Eu nem sabia que faziam isso. Eu achava que só negativava o nome. Mas eu lembro da cena deles vindo buscar a TV. Levaram embora. Eu lembro que a gente tinha estante lá vazia e tal. E aí paramos de ir pra escola, tá tudo atrasado. Não fazia compras, não tinha mais comida, tinha só coisa vencida em casa. E eu lembro de um negócio muito. É um detalhe, né? Mas eu não conto nas palestras. Então, aqui, pra vocês, o bate-papo de vocês que estão aqui ao vivo, vocês, todo mundo. O que eu ia falar? Vocês estão tendo umas partes exclusivas. Eu lembro que, como eu era o filho mais velho, eu tinha um instinto de responsabilidade de querer cuidar deles. Então eu lembro que no prédio que a gente morava tinha parquinho e tal, eu levava eles pra brincar e tal, via o que tinha pra comer, comia. Só que a gente tinha uns cofrinhos. A gente tinha o hábito de, tipo, ter cada um seu cofre e colocar umas moedas de vez em quando e tal. Aí, como não tinha o que fazer, a gente abriu os cofres,
abriu os cofres um dia e foi comprar um negócio porque tinha um mercadinho na frente. Inclusive, na Moca. O Léo aqui que faz tá toda semana com a gente, o Léo que faz esse streaming maravilhoso, bota meu arroba aí, que eu nem sabia que aparecia. Mas o Léo é da Moca, eu tinha falado pra ele, foi nessa época. Eu morava na Moca, atravessava a rua e tinha uma mercearia, um mercadinho. E eu não fui pegar, eu lembro que tinha 30 e poucos reais, eram uns 33, 35, no meu. Acho que eu não abri dos meus irmãos, pra depois não tomar bronca. Aí eu abri o meu, eu lembro que eu fui comprar umas coisas, uns biscoitos, uns besterol pra comer, e eu lembro que eu comprei um Guaraná, sabe caçulinha? Que tinha um Pokémon em cima, tinha um disco de Pokémon em cima, eu vi uma miniatura do Pokémon. É óbvio, era criança e tal, eu queria. Mas imagina, desperdiçar dinheiro que tinha, o pouco que tinha, comprando refrigerante. Maravilhoso. Mas Então eu lembro que eu fiquei meses nesse processo, cuidando dos meus irmãos. E aí meu pai conversava, interagia de vez em quando e tal, mas a gente não sabia o que acontecia, porque ele saía, voltava, aí tava dormindo, aí bebia e tal. E aí depois de meses, meus avós vieram é, ver como tava a situação, visitar a gente, meus avós paternos, e aí eles viram que não tinha comida em casa, não tinha móveis, tipo, tinham levado algumas coisas, minha mãe não tava. E a gente falou, a gente não tá indo pra escola, a gente não tá não sei o que e tal, porque 9 anos acho que tem uma certa consciência, eu não lembro qual era a minha cabeça, na minha cabeça era tipo, é, mano, tem legenda automática no Facebook? Caraca, vamos ver se o caraca aparece. Caramba, mano, tô em choque. Gente, no Facebook tem legenda automática. É, e aí meus avós levaram a gente pra criar. Então eu fui criado pelos meus avós, por isso que eu tenho esse vínculo muito forte, esse apego muito forte com minha avó. Ela foi um pilar muito importante, foi um pilar central de emocional, amor, família, fé. Porque meus avós que se converteram, então eu nasci dentro da igreja presbiteriana. Meus avós se converteram, depois meus pais e meus tios, depois nossa geração é a terceira geração. Então, ela foi muito, muito, muito importante, paciente, resiliente, cheia de fé. Ia todo dia para a igreja orar de madrugada, me levava às vezes. Eu dormia, né? Mas ela falava assim, ó, melhor dormir na presença de Deus. Então vai lá, encosta a cabeça naquele negócio e pode dormir, mas vai pro culto. Então eu lembro de muitas vezes indo para a igreja com ela. E aí meus avós, que já tinham 60 e poucos anos, eles trabalhavam muito. Eles trabalhavam 18 horas por dia, 16 horas por dia, carregavam saco de tecido, roupa, porque trabalhavam. Os coreanos são conhecidos como trabalhar com confecção, né? Bom Retiro, Brás, pra quem conhece. E, e aí, eles trabalhavam muito tempo. Então eu mal via eles. Eles saíam de manhã, às vezes levava pra escola, às vezes não, às vezes a gente ia andando. E eu perdi o ponto. Eu ia falar que a gente ia andando, às vezes deixava na escola. Aí, voltava depois que a gente dormia. Então a gente mal via. Então ficou nesse processo. Meu pai ficou morando com a gente, mas ficou nesse processo durante 3 anos de depressão, internado no hospital, 1, 2, 3, 4. Eu lembro de um episódio que eu nunca falei. Eu não sei se te falei. Provavelmente falou. Acho que eu falei. Eu não sei se você vai lembrar. Porque teve uma das vezes que a gente teve que ir pro hospital.